Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais, densos e cheios de emoção do Evangelho de Mateus. Vamos desvendar o capítulo 11, que é uma verdadeira jornada, sabe? Uma que nos leva da escuridão total da dúvida, lá numa prisão, até um convite universal para encontrar descanso. Então, o nosso caminho vai ter basicamente 4 momentos-chave. A gente começa com uma pergunta que vem do lugar mais inesperado possível, o cárcere. Depois, vamos ver a definição de quem foi o maior dos profetas. Daí, partimos para uma análise daquela crítica a uma geração bem indecisa, digamos assim. E por fim, chegamos num convite que é simplesmente transformador. Então, bora começar essa exploração. Então, a nossa história começa num lugar que é puro desespero. Tenta imaginar a cena. João Batista, sabe, aquela voz poderosa que clamava no deserto, agora está preso. E é justamente desse lugar de confinamento, de incerteza total, que surge uma pergunta que, nossa, vai ecoar por todo o capítulo. Essa é a pergunta que os discípulos de João levam até Jesus. Pensa só no peso disso. O homem que dedicou a vida para preparar o caminho do Messias, agora, no fundo do poço, parece estar em dúvida. É um momento tão humano, tão real, que acaba definindo o tom de tudo que a gente vai ver a seguir. E a resposta de Jesus aqui, olha, é simplesmente fascinante. Ele não chega e fala um sim ou um não direto. Não. Em vez disso, ele aponta para as evidências. É quase como se ele dissesse, olha, voltem e contem para o João o que vocês mesmos estão vendo e ouvindo. A prova não está na palavra, está na ação. E nossa, que evidências são essas, né? Essa lista é uma referência direta e superpoderosa às profecias do Antigo Testamento sobre como seria a era do Messias. Cada um desses pontos, cegos vendo, coxos andando, é uma ação que está transformando uma realidade de puro sofrimento em restauração. Basicamente, Jesus está dizendo, o meu trabalho, essa é a minha identidade. E para fechar, ele manda essa mensagem bem sutil para o João. É uma mistura de conforto com um leve desafio, sabe? Ele está, de certa forma, reconhecendo que o caminho dele talvez não seja daquele Messias guerreiro que muita gente, e talvez até o próprio João, esperava. E aí ele oferece uma bênção para quem consegue entender e não tropeçar nessa nova forma de agir. Bem, assim que os discípulos de João vão embora, a cena muda. Jesus se vira para a multidão que está ali. E se por acaso alguém tinha alguma dúvida sobre a importância de João, Jesus vai acabar com ela, agora. Ele vai definir o lugar de João na história de um jeito, olha, monumental. A estratégia de Jesus aqui é brilhante. Ele usa uma série de perguntas retóricas para construir o raciocínio dele. Ele pergunta para a multidão, me digam, o que vocês foram ver lá no deserto? Uma cana sendo agitada pelo vento? Alguém sem firmeza nenhuma? Ou quem sabe um homem vestido com roupas de luxo, da elite? A resposta, claro, está implícita, e é um sonoro não. João era exatamente o oposto de tudo isso. E aí vem o ponto alto da fala de Jesus. Ele simplesmente eleva João ao mais alto patamar possível. Diz que ele não é só um profeta. Ele é mais que um profeta. Na verdade, que entre todos os que nasceram de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Ele é o mensageiro prometido, a figura de Elias que veio preparar o caminho. É a validação final, definitiva, mesmo com João lá na prisão, cheio de dúvidas. A partir daqui, o tom do discurso dá uma virada de 180 graus. Jesus sai do elogio a João e parte para uma crítica bem dura à sua geração. Uma geração que, no fim das contas, rejeitou tudo, tanto a mensagem austera do João quanto a sua própria mensagem de graça e inclusão. E para ilustrar o problema, Jesus usa uma metáfora perfeita. Ele compara aquela geração a umas crianças birrentas na praça, que reclamam de absolutamente tudo. Seus amigos tocam uma música alegre na flauta e elas se recusam a dançar. Cantam uma canção de lamento e elas se recusam a chorar. Resumindo, nada tá bom. Elas simplesmente não querem participar do que Deus está fazendo. Olha só a hipocrisia escancarada aqui. João veio com um estilo de vida super rígido, ascético, jejuando, e o que disseram? Ele tem demônio. Aí vem Jesus, comendo e bebendo com todo mundo, sendo sociável, e qual a acusação? Ah, ele é um comilão e beberrão. Quer dizer, eles foram condenados por comportamentos totalmente opostos. Isso só mostra que o problema não era o mensageiro, era o coração de quem ouvia, que não queria aceitar a mensagem de jeito nenhum.
E claro, essa recusa toda não fica sem consequências. O discurso de Jesus endurece bastante e ele começa a repreender justamente as cidades onde ele fez a maioria dos seus milagres. E por quê? Simples, porque elas viram todas as evidências, viram tudo acontecer e mesmo assim não se arrependeram. O juízo que ele anuncia é bem claro e organizado. Cidades como Corazim, Betsaida e principalmente Cafarnaum, que era tipo o quartel-general do ministério de Jesus, são julgadas de forma muito mais severa do que cidades pagãs, conhecidas por serem perversas, como Tiro, Sidom e até Sodoma. O princípio aqui é muito direto. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Ter visto os milagres de perto trouxe uma responsabilidade muito maior. E então, bem no auge dessa tensão toda, desse clima de julgamento, o capítulo dá uma das viradas mais bonitas e inesperadas de toda a Bíblia. O tom muda completamente. Sai do público e vai para o íntimo. Sai da repreensão e vai para o convite. Jesus primeiro se volta para o Pai em oração e logo em seguida se volta para todos como oferta de alívio. E essa oração, olha, ela é a chave para entender tudo o que vem a seguir. A verdadeira sabedoria, segundo Jesus, não está com os sábios e entendidos do mundo. Pelo contrário, ela foi revelada aos pequeninos, ou seja, aqueles que têm a humildade de uma criança. É uma inversão completa de valores. E é exatamente para essas pessoas, as que se reconhecem pequenas e necessitadas, que ele faz o grande convite. E é a partir dessa revelação que surge o famoso convite. E é um chamado para todo mundo, universal. Não é para os perfeitos, nem para os fortes. É um convite específico para os cansados, para os sobrecarregados, e a primeira promessa é essa, simples e direta, mas muito profunda. Alívio, descanso. Mas a oferta não para por aí. Ele fala sobre o jugo. O jugo, naquela época, era um símbolo bem conhecido de submissão, seja a um mestre ou a uma lei. O que Jesus está convidando é para uma troca. Largar os jugos pesados da religião opressiva, da culpa, do esforço que não leva a lugar nenhum, e pegar o jugo dele. E como é esse novo mestre? Ele mesmo diz, manso e humilde de coração. Aprender com ele é o que leva ao verdadeiro descanso interior, a paz na alma. E aqui vem a promessa final que fecha o capítulo com chave de ouro. O caminho que ele propõe não é um caminho sem fardo, sem responsabilidades. Não é isso. Mas a promessa é que o jugo dele é suave e o fardo é leve, como se fosse feito sob medida. E esse é o fim daquela jornada que começou lá atrás, lembra? Com a dúvida esmagadora de João trancado na prisão. E assim, o capítulo 11 de Mateus nos deixa com essa reflexão. Depois de toda essa jornada que passou pela dúvida, pela rejeição, pelo julgamento, o destino final é um convite. A pergunta que fica ecoando é, para uma alma cansada, onde é que se encontra o verdadeiro descanso? O capítulo dá a sua resposta. E o convite? Bom, esse continua de pé.